Olá, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o historiador Geraldo de Magela. E o nosso assunto, o lançamento de um livro que registra o legado do voleibol alagoano, um evento imperdível para quem gosta desse esporte e de outros esportes também, não é? O lançamento será neste sábado, às 14 horas, no restaurante Filé do Zezé, em Jatiuca. Pois bem, Magela, seja bem-vindo novamente ao Frente a Frente, e desta vez na condição de historiador, não é? De historiador do esporte aqui no estado. Pois é. A história do voleibol alagoano, o que motivou você a fazer essa pesquisa, a lançar esse livro? O Agorete é sempre um prazer renovado, às vezes que eu venho aqui ao seu programa, que não foram poucas vezes, né? O que motivou, na verdade, foi uma provocação feita pelo economista Flávio Dória, que foi jogador de voleibol, e nós caminhávamos na praia e ele sugeriu a publicação da pesquisa e escrita de um livro que tratasse da história, da geração dele, do Sérgio e de outros que não tinha essa abrangência que acabou ganhando o livro, né? No primeiro momento, eu fiquei com o pé atrás, né? Porque era uma área que eu não tinha nenhum domínio, não tinha fontes, nem nada. E no período da Covid, né? E no meio da Covid, no meio mesmo, ali quando a gente andava na praia, mas bem afastado do outro, cheio de máscara, de álcool gel, etc. E entre essa primeira conversa, numa caminhada, e a segunda conversa, demorou aí, acho que uns 2 meses. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar na internet, mas sobretudo na Biblioteca Nacional, o que é que tinha a respeito de voleibol, né? Em Alagoas. E eu encontrei uma informação, encontrei outra e fui juntando. E num determinado momento, voltamos a conversar. Aí eu disse, eu encontrei essas informações, aqui esses documentos, notícias de jornais, notas pequenas e outras maiores, mas são pessoas que eu nunca vi falar, né? Era alagoano, mas que eu nunca vi falar. Isso na década de 40 e início de 50. Aí houve uma outra reunião, aí já foi ampliada com o Flávio, o Sérgio Dória, o Eduardo Araújo e o Geraldo Lessa. E num momento, imediatamente em seguida, com o Toroca. E aí, quando eu perguntei se o Toroca sabia quem eram essas pessoas, ele começou a dizer, não, essas... Aí falou das pessoas que eu estava anotado o material. Ele disse, não só sabia, como conheceu, que eram daqui de Alagoas, etc. E aí, a partir daí, eu disse, então agora vamos fazer mesmo. Como não tinha possibilidade de entrar em arquivo público, biblioteca, Tudo Instituto fechado Histórico, na tudo época. fechado, então eu fiz a opção por pesquisar na hemeroteca da Biblioteca Nacional e entrevistas. E olha que eu acho que essa foi a melhor opção, porque as entrevistas renderam muito. Você fez cerca de quantas entrevistas, Magela? 50 e poucas entrevistas. 53, Material. 54. E abriu frentes para futuras pesquisas que eu não imaginava, né? Que eu ia tratar de voleibol e acabava, daqui a pouco estava tratando de assuntos correlatos e por que as pessoas, no auge das suas carreiras, com 22, 23, 24, 25 anos, deixava de jogar, né? No caso das mulheres, aí é um fato bastante interessante, sobretudo para quem trabalha com a questão de gênero, que todas as jogadoras que deixaram o voleibol, assim, de jogar no CRB ou na Fênix, ou no IAT ou em qualquer outro clube, elas decidiram encerrar a carreira em função do quê? Ou do casamento, ou no casamento a gravidez, ou o casamento e a entrada na universidade.
Esses eram motivos frequentes para as mulheres, junto às mulheres deixarem o voleibol. Quem não casou, mas se formou, imediatamente tinha alguma necessidade, tinha necessidade de, primeiro, de se sustentar e de ajudar em casa. Por exemplo, o exemplo da ex-prefeita Cátia Borne. Ela jogou até concluir a universidade. Quando se formou em odontologia, ela passou a trabalhar tempo integral na odontologia, no interior, na periferia de Maceió, etc., e no consultório da tia, e foi obrigada a deixar, porque não tinha tempo para treinar, não podia continuar no voleibol. A Cátia e todas as outras, anos depois, elas acabaram montando times master. De quem jogou na Fênix, de quem jogou no IAT, quem jogou no Jaraguá Tênis Clube, quem jogou no CRB, no CSA, passaram a jogar pelada anos a fio como master, né? Como surgiu o voleibol aqui em Alagoas? O voleibol é uma criação americana. Pois é. Foi criado nos Estados Unidos. Pode-se dizer que era um esporte predominantemente elitista na época, nessas 3 décadas? Essencialmente elitista. Ele foi criado como um esporte de inverno que não houvesse contato físico para empresários, dirigentes de empresas, executivos, se exercitarem no período do inverno. Você tinha esporte de verão, de primavera, do outono, mas você não tinha no inverno. Então foi criado, o voleibol surge em função disso, né? No Brasil, isso em 1889, mas no Brasil o vôlei chega em 1911, chega no Recife, e tem um marco ali na rua da Aurora, tem um marco lá, quando completou o primeiro centenário do voleibol no Brasil, houve uma comemoração e tem um marco, uma placa lá alusiva a essa data, né? Em Alagoas, o vôlei chega, pelo menos até onde eu consegui chegar como pesquisa, em 1928, com a publicação das regras do voleibol e de outros esportes o órgão que hoje equivale à Secretaria de Educação. Não tinha esse nome de secretaria, mas era o órgão equivalente à Secretaria de Instrução Pública, acho que era isso. Então, no governo do Álvaro Paes. Então, são publicadas as regras e é publicada a regra do voleibol. Então, o vôlei começa a ser introduzido nas escolas, como o esporte das escolas, assim como nos Estados Unidos, que ele passou a ser um esporte escolar e das Forças Armadas. O voleibol ele tem essas duas ações, funções, ou pelo menos atividades prioritárias no início, na sua formação, como um esporte escolar e como um esporte dos militares, que a partir daí começou a ser difundido no mundo inteiro, né? No Brasil ele entra pelas escolas, né? E pela Associação Cristã de Moços do Recife. Então, o que ele também nos Estados Unidos foi criado pela ACM, né? Que é a sigla da Associação Cristã de Moços. E depois vai para São Paulo, Rio Grande do Sul, e hoje é um esporte... Ele está popularizado, na mundo verdade, inteiro, né? né? No mundo. E que também no Brasil ele passou a ser um esporte de elite, né? E hoje o voleibol depois do futebol... Tem outros derivados do vôlei, né? Tradicional, tem o vôlei de praia. Sim, aí já vem o vôlei de praia e tal, né? Mas o vôlei hoje é um esporte de massa, né? Um esporte popular, né? Exatamente. Todo canto você encontra uma quadrinha no interior, em qualquer canto alguém se exercitando, né? Batendo uma pelada com o voleibol, né? Pois é. Você me permita pegar a boneca, como se diz tradicionalmente... na linguagem do jornalismo e editorial. E editorial, exatamente. E é um livro denso, né? São 530 páginas. 530. 530. Pois bem. Como você organizou o livro? Porque nós temos aí os homens, né, da época e as mulheres também. Você dividiu, como foi a divisão? Eu criei
uma espécie de... Uma espécie não, eu criei os grupos por geração. Que é a primeira geração que eu comecei a ter notícia foi a geração da Rosa Maria Teixeira Bastos, que é uma alagoana da Barra de São Miguel, filha de um ex-prefeito de Maceió, o Hernando Teixeira Bastos, que aos 15 anos, ela estudando no Colégio Bennett, no Rio, ela foi contactada por alguém do Flamengo e ela foi jogar voleibol, continuou jogando na escola, mas passou a jogar pelo Flamengo, onde fez uma carreira brilhante no Flamengo. E não é uma questão isolada, não é? Muitos que treinavam aqui tiveram essa oportunidade. Sim, gerações depois, sim. Uhum. Né? E a Rosinha, como era conhecida, ela casou também com um jogador de vôlei, e ela foi medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos, em 51, e em 59 ela foi medalha de ouro do Pan-Americano. Então é a primeira, pelo menos até agora, que se conhece, é a primeira medalhista nascida em Alagoas, né, mas conquistou todos seus títulos, todos no Rio de Janeiro, mas como o critério era ser alagoano ela é a primeira que surge. A segunda, imediatamente em seguida, é uma tia do Flávio e do Sérgio Doria, a Iracema Uchoa, que joga no Botafogo do Rio, e uma outra contemporânea dela, jogaram juntos no mesmo time, na mesma formação, chamada Suzete Craveiro Costa, que era uma professora que foi com um grupo de professores daqui de Alagoas fazer um curso de gestão escolar e ela para educação física. Era um curso que a Iracema Uchoa também fez esse curso de educação física que habilitava depois de concluir o curso a ser professor de educação física. E as duas foram campeãs carioca pelo Botafogo. Pois bem, recordações que surgiram durante a realização, né, do livro e em meio também aos que participavam do voleibol. Olha, tem muita... Dá um saudosismo, né? Um certo saudosismo, não? Sim, há muitas histórias que vão além do voleibol, né? Da amizade. E há eu procurei aproveitar o máximo do que as pessoas falavam e sentiam relevância no que estavam falando, porque como o voleibol ele surgiu como uma prática esportiva amadora. E até hoje, em Maceió, em Alagoas, continua amador. Não tem um profissional aqui que seja remunerado para jogar voleibol como o futebol. Né? Então, quem sai de Alagoas, aí se profissionaliza. Dá continuidade. Nos times do sul do país, sudeste, sul, ou fora do Brasil. E nós temos ainda bons jogadores na Espanha, na Polônia, jogando vôlei. Então, o Toroca, ele foi o fio condutor das entrevistas. A base principal do livro foram as entrevistas com o Toroca. E a partir das informações que ele deu, treinou tudo, né? Ele fez tudo. Né? E nessas décadas, toda, ele estava à frente... De 50 em diante, só dava ele no voleibol. Quer dizer, ele e outros, mas ele era uma figura que a partir que coordenava tudo isso. E ele formou várias gerações de atletas e de treinadores. De atletas e de treinadores. Nos anos 70, por exemplo, quando o CRB constrói o ginásio, porque o ginásio da Fênix, ele é lançado a pedra fundamental em 54 e ele é inaugurado em 7 de setembro de 55. Então a Fênix o voleibol da Fênix entra em 54 e 55. São os primeiros times formados. Os primeiros times foram no Clube Fênix? Da Fênix, o time Fênix. O time da Fênix. Antes, o que acontece? Você tinha o clube, o Bonfim, na Praça Bonfim, que era o da família Gato. Ives Gato, Ismar Gato,
e Valdo Gato e outros, o Gerson Mena. Então foi Eram clubes de bairro. Clubes de bairro e de famílias também, né? Que reunia... Sobretudo isso. Aí é onde está, como o voleibol nasce em Alagoas e como ele é formado, né? Ele tem toda essa que a gente pode chamar das peneiras nas escolas, Colégio São José, Sacramento, Marista, os colégios estaduais. Estadual, mas o vôlei que começa a disputa mesmo são a partir dos times de bairros. Né? Aí você tinha o Flamengo aqui próximo à rede ferroviária. Flamengo. Você tinha o Bonfim, você tinha um time, o Bonfim era o time da família Gato com Omena, com Gerson Omena e outros lá do bairro. No Poço, na Praça Raiol, em Jaraguá, você tinha o QG da família Mendes. Era o Murilo Mendes, Zé Mendes, Gilberto Mendes, Moisés. Toda a família Mendes jogava, era um time, os 6 irmãos, eles jogavam num time no Náutico lá no Poço. E o Hélio China, também no Poço, mas na Comendador Leão. Então você ia tendo os times sendo armados a partir dos bairros, né? Aqui do Farol, na Praça do Sergipe, você tinha time. Então, esses times jogando com os times de clube e mais o CRB, que não era um time do clube, porque o CRB era um time de futebol. O voleibol era onde era o ginásio do CRB. Antes, você tinha uma quadra de areia na praia, que depois o Toroca com o Caio Porto e outros da época, eles começaram a botar um ponto de luz ali para jogar à noite, etc. Mas eram todos essa era a estrutura do voleibol. Essa era a estrutura do voleibol. Quando chega 1972, que é inaugurado o ginásio de esporte do CRB, aí você tem um boom, porque você tinha a quadra que de manhã, tarde e noite você tinha treinamentos de movimentação de gente, de muita gente, muitos jovens que iam para o CRB. E aí o Toroca no feminino e o Dilmar Camerino no masculino, como treinador e como preparador físico. O Toroca também era preparador físico e era treinador. Depois você teve outros, como o Carlos Augusto, que era jogador, depois treinador, e quando ele para porque se forma em medicina. Estão nos avisando que o nosso tempo do bloco está estourado. Eu vou deixar para o próximo bloco para falarmos sobre a década de 70, que você começou, 40, 50, né? Mas a década onde houve o boom, digamos assim, do voleibol aqui no estado. Voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela, ele que nos fala sobre o lançamento de um livro que registra o legado do voleibol alagoano. Um evento imperdível, o lançamento desse livro, não é, para o esporte, e que acontece no próximo sábado, às 14 horas, no restaurante Filé do Zezé, em Jatiuca. Professor Magela, vamos distinguir os avanços do voleibol aqui alagoano no período, digamos assim, na década de 60 e 70. Afinal, em que década o voleibol, digamos assim, ganhou notoriedade, o interesse de mais pessoas em praticá-lo? Olha, na década de 60 em diante, você tem já porque isso é importante frisar, que você começa a ter os ginásios de esporte. A Fênix teve o primeiro, depois vem o Colégio Estadual, depois vem o SESC,
Então, você vai tendo os ginásios... O IAT também, né, na O Paulistara. IAT. Então, você vai tendo esses ginásios que vão... o Dando próprio a tênis. condição, né? O próprio tênis. Então, o CRB, dessa leva de construção de ginásio, o CRB é um dos últimos, né? Então, as escolas passavam a ser as peneiras de todas essas principais, a Gláucia, Constância, a Cátia mesmo, a geração anterior, a Vitória, a Betinha, todas elas foram sendo observadas a partir das aulas de educação física, do voleibol que jogava na escola. No antigo curso ginasial, no curso médio. Quando chegava no médio, já estava em algum clube. Ou no CRB, ou na Fênix, ou no CSA. O CSA teve um período muito curto como clube com departamento feminino de voleibol, que vai, eu acho que 64 a 69, mas formou um grande time. Nesse período de 64 a 69, o próprio Toroca reconhece que foi um timaço que foi montado para desbancar o CRB. Né? E o Toroca, ainda no prefácio do livro que ele assina, ele diz aqui que este livro, A História do Voleibol aqui de Alagoas, é um troféu que ele vai ter o prazer de exibi-lo, porque ele traz toda a construção, né, do voleibol aqui no estado. Infelizmente, ele não pôde exibir, porque isso aqui foi na época da pandemia ainda, né? Não, e quando ele morreu recentemente, o livro só agora que está sendo, está saindo. Vai ser lançado no dia 11 e está saindo amanhã da gráfica, né? Mas, diante desse corte, vamos fazer um recorte do que era, na verdade, o trabalho que era feito em paralelo com quem jogava voleibol aqui no estado, porque não tinha, por muito tempo, e até hoje não há uma profissionalização, né, específica aqui no estado. Não, nem em Alagoas e em muitos estados do Brasil, né? Porque isso depende muito de você ter empresas que patrocinem, né? E isso aí Alagoas não conseguiu. Mas tem muitos atletas formados em Alagoas, inclusive recentemente, que estão saindo, estão jogando fora, né? E tem medalhista e tem, por exemplo, você tem uma geração de jogadoras, de atletas, como a Fátima Pinto, que chegou na seleção, demorou um tempo, 4, 5 anos na seleção brasileira. Isso não é pouco tempo naquela época. Para viajar era muito difícil, né? Para se manter era muito difícil. A Marilda Borges, Constância, Gláucia. Depois você tem uma geração da Sandra Lima, da Ana Paula Popó e outras, a Edna, Conrado, que foram para a seleção, se profissionalizaram. A geração, a partir dos anos 80, elas se profissionalizaram nos principais clubes de voleibol do Brasil que foram criados naquela época. A Pirelli e outros times, a Sadia e outros times de empresas que foram criados a partir dos anos 80. Mas antes disso, por exemplo, o Deraldo, que é a principal revelação da Fênix no voleibol masculino, o Deraldo, ele se destacou logo cedo no vôlei na Fênix, foi para jogar em Pernambuco. De Pernambuco ele foi jogar no Clube Paulistano em São Paulo, já profissionalizado. Na verdade era uma semi-profissionalização. Né? E foi para a seleção, foi para as Olimpíadas. Então é o grande nome masculino do voleibol de Alagoas. Que ganhou notoriedade e um excepcional atleta. Né? Um excepcional atleta. O irmão dele, o Roberto, também jogou, foi treinador. O Roberto Peixoto também jogou, foi treinador. Recentemente, o último troféu que a gente pode considerar masculino é o Maurício Borges, né? Maurício Borges ganhou medalha de ouro no vôlei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e tem uma carreira consolidada. Pelo menos o ano passado, quando eu falei com ele estava jogando na Polônia. Não sei agora, em 2023, se ele continua na Polônia ou está em outro clube, está em um clube de um outro país, né?
Professor Magela, se nós fôssemos comparar em termos de notoriedade por meio do voleibol, seria o grupo masculino ou feminino? Não, por exemplo, número de atletas que foram para a seleção brasileira, o feminino foi bem mais, né? Bem mais. Isso não quer dizer que os masculinos não tiveram... Isso no decorrer dos anos... de 70 para cá, né? A Fátima, eu acho que é 71 que ela vai, é a primeira convocação dela. No período que ela foi Fátima, Constância e Gláucia, né? Que eram as três, pelo menos eram consideradas pela imprensa da época, as três estrelas do CRB, né? Como definir o trabalho que era feito na época, quando não havia a disputa, não havia incentivo nem patrocínio? Como se davam assim, haviam campeonatos? Até hoje continua, tem os campeonatos. Aí é onde está porque eu conheço o Toroca há bastante tempo, desde muito jovem, mas eu não tinha a menor noção do que fosse voleibol e como isso funcionava. A partir dessas entrevistas, a partir da pesquisa para o livro, aí eu passei a entender um pouco de como era a dinâmica de bastidor desse negócio. O Toroca, ele não só era um excepcional treinador, considerado não por mim como historiador, mas como pelos atletas e pelos seus pares treinadores, tanto é que ele ocupou posições não só na direção das entidades nacionais de voleibol, mas sobretudo na seleção brasileira, né, como supervisor, orientador, assistente. O Toroca, ele mantinha isso aí. Ele criou um mecanismo que só ele conseguia manter. Como assim? O que é que diferenciava? Todos os anos, o Toroca o CRB tinha uma Kombi e ele tinha um Fusca. Ele ia dirigindo com quatro pessoas no Fusca. E a dona Terezinha Normandi ia dirigindo a van, a Kombi, e saíam de Maceió até Manaus, de Maceió até Foz do Iguaçu, jogando de cidade em cidade, disputando de cidade em cidade. Né? Completa aventura. Mas nós estamos falando aí dos anos 60. 60, 70. Andar hoje de automóvel nas estradas brasileiras, todo mundo anda, é muito fácil. Você imagina naquela época. Estrada de barro. Estrada de barro, complicado, tudo. E ia disputando. E nessas viagens, nessas turnês, não só havia intercâmbio de técnicas que o Toroca ia absorvendo e trazendo e reproduzindo entre os treinadores locais, como ele ia disputando, e Alagoas passou a ser referência desde os anos 50, no caso aí no masculino, com bons atletas. O que é que inclusive a crítica, a imprensa, a crônica esportiva daquela época, dos anos 54, 55 em diante, eles falavam que a Alagoas tinha uma boa performance, mas não tinha condicionamento. Ou seja, você não tinha a profissionalização, acabava que você não chegava a disputas em pé de igualdade com os grandes times do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, de Minas, sobretudo, por falta de condições mesmo, porque você não tinha treinamento o ano inteiro. Aquelas pessoas trabalhavam, aquelas pessoas estudavam, tinham outras atividades. O esporte e a sua vida profissional. O esporte era uma atividade lúdica, não era uma atividade profissional. Mas foi se construindo um caminho, uma trajetória de Alagoas no cenário nacional. Né? Toroca era um articulador, além de treinador? Muito, né? Como a gente pode exemplificar essa condição dele? Você falou, eu até não abordei. Como é que ele mantinha isso? O Toroca, ele usava do seu prestígio como político, por exemplo, e ele mantinha determinadas atletas, eram mantidas por trabalho como professora de educação física, como professora de história, nas suas áreas, e jogando. Então, passavam a trabalhar em atividades paralelas e continuavam jogando. E algumas delas se transformaram em professora universitária.
do voleibol, da quadra de voleibol, com o incentivo do Toroca e do Dilmar Camerino, as primeiras professoras, ou pelo menos uma delas, passou no concurso na primeira turma da Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, a partir disso, para ensinar voleibol. E depois teve várias outras atletas que foram estudar Educação Física e continuaram como professora na rede pública municipal e na rede pública estadual, Ou seja, e na privada. A participação dele foi total. É muito mais amplo do que se imagina apenas de ser um treinador. De ser um treinador. Então, e todas elas falam isso. Mais do que essa capacidade de agregar, e ele tinha uma maneira de seduzir aquelas adolescentes e tal. Primeiro era a viagem. Entre outras coisas, a viagem. Sair do estado, né? Sair do estado e você ir para o Rio Grande do Sul, ir para o Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio. Viagens longas, né? Longas, e você chegava lá na cidade, você ficava lá em ginásio, etc. Fazia intercâmbio, na verdade. Então, ninguém conseguia, mesmo a classe média, não era fácil estar viajando. Então, você pega, ele conseguia fazer essa parte que era lúdica, atrativa, de lazer e tal, mas era trabalho. Porque ele estava colocando a equipe para disputar com outros times em condições até melhores do que a de Alagoas. Então, e Alagoas saía bem? Se saía bem. Alagoas conquistou muitos títulos e disputou muito bem os campeonatos regionais e nacional. O CRB nem se fala, porque o CRB foi mais de 50 anos campeão alagoano. Né? Professor Magela, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta para falar mais sobre o voleibol de Alagoas. Bem, estamos de volta para a entrevista com o historiador Geraldo de Magela, que nos fala sobre o lançamento de um livro de sua autoria, intitulado A História do Voleibol Alagoano. Professor Magela, em termos do lançamento do livro, como vislumbrar, não é, a participação de muitas pessoas que estarão lá e que tiveram a vida voltada num grande período para o voleibol? Olha, eu acho que vai ser uma coisa muito emocionante, porque já foi emocionante as entrevistas. Porque aconteceram entrevistas individuais e entrevistas até coletivas, né, com um grupo de 4, 5 ex-jogadoras que passaram a rememorar fatos importantes na vida delas e que passaram a ser relevantes, ou pelo menos foram importantes naquela época que elas estavam jogando, né? Então, esse trabalho de resgatar essa história que estava dispersa... Esquecida, praticamente, né, no tempo. Como não tinha nada foi publicado sobre, então, esse é o pontapé inicial que, possivelmente, o curso de Educação Física da Universidade, que tem pesquisadores em várias áreas, você vai ter material, pelo menos inicial, para trabalhar como foi introduzido as primeiras máquinas de preparação física dos atletas. Que antes era o quê? Subir e descer 10, 20, 30, 40, 50 vezes as escadas da escadaria do ginásio do CRB.
como essas novas técnicas, por mais que hoje se entenda como rudimentar, era o que havia de mais moderno naquela época. Nós estamos falando há 50 anos, mais de 50 anos atrás. Então, como trabalhar, abordar esse tipo, na formação dos atletas, de técnicas aprendidas, desenvolvida, por exemplo, na Escola de Educação Física do Exército. O Toroca fez curso lá, o Moisés Aguiar fez, o Dilmar Camerino fez. Então, você teve o Napoleão Portela, vários treinadores, gerações de treinadores passaram por esses cursos, que eram os melhores cursos que tinha no Brasil. Isso justifica o fato de a seleção, o quadro feminino, ter levado, né, ganhado uma competição, Campeonato Brasileiro Adulto Feminino, em 80, se não me engano, e que foi um título de forma invicta. Quer dizer, ainda tinha essa performance, não é? Sim, porque você tem bons atletas, você tem bons treinadores e bons atletas. Você não forma gerações de treinadores do dia para a noite. Nem trocando também, Nem trocando. Né? Por exemplo, você tinha a geração do Geraldo Mota, do Ardel Jucá, do próprio os irmãos Gato, do Ives, do Ivaldo, que foram os treinadores iniciais da Fênix. A Fênix tinha esses treinadores, era o Ivaldo, o Ives e o Ivaldo e o Ardel Jucá. Eles eram os treinadores do voleibol da Fênix. O doutor Alfredo Ramiro Bastos, era um médico dedicado ao voleibol. Então você tinha uma série de ex-atletas amadores que continuaram anos a fio como médico da Seleção Alagoana, acompanhando voluntariamente, ou como treinadores de clubes e da seleção. Pois é, tendo essa característica de não ser uma seleção, digamos, patrocinada, o que dizer dos atletas que conseguiram espaço na seleção brasileira? Tanto masculinos como femininos. Esses atletas, eles furaram a bolha, né? Pela competência, né? Porque não era... O valor individual também. Né? Claro que eles tiveram muito treinamento, mas a sua capacidade porque você chega na seleção, mas você não vai lá, não é um desfile. Você está competindo ali com 20, 30 atletas para ficar em 12. Às vezes 40 atletas, durante os treinamentos do mês, 2, 3 meses, para ser selecionado 12 atletas, né? Então você tem uma peneira entre de alta performance grande, né? Todos esses que chegaram à seleção brasileira chegaram com muito mérito, né? No plano local, qual era a rivalidade das equipes? Diferentemente do futebol, que é CSA e CRB, era CRB e Fênix. Onde nasceu o voleibol, a Fênix, né? Não, o voleibol, ele nasceu, na verdade, ele nasceu pelas escolas, né? Quando a Fênix surge... Quando a Fênix se organizou, o Sacramento já tinha vôlei, o São José, o CRB. O CRB, nos anos 37, 38, já tem jogo de voleibol, já tinha campeonato entre as escolas de Maceió. E o CRB estava junto nisso aí. Mas digamos que a Fênix tinha uma condição melhor Sem dúvida, o clube da elite. Exatamente. Tinha todas as condições. Tanto, né? Que foi supercampeão do voleibol em 55. 55, com um clube de bastante disputa naquela época. Eram atletas de 12, 13, 14, 15 anos. Tanto é que um grupo era chamado de Brotinhos e outros de Estrelinha, né? É lúdica também, né? Professor, a primeira conquista internacional acontece quando? O CRB, que é até um fato interessante, que era um campeonato de escolas, e o Colégio Moreira e Silva, acaba que vão 2 ou 3 atletas do Moreira e Silva e o restante eram atletas do CRB. E aí é onde entra o papel do Toroca, de convencer o secretário de Educação na época, que era o professor Zé de Melo Gomes, para conseguir as passagens de avião para o Chile. Toda a delegação, não dava para ir de ônibus, nem de Kombi, nem de van, né? de Fusca. Né? Aí foram de avião para o Chile e conquistaram o campeonato, que é o primeiro grande troféu
de Alagoas internacional, né? Com mérito, e aí você tem o governo do Estado, sobretudo a Secretaria de Educação, através do professor Zé de Mello, que organizou, ele foi o chefe da delegação, e que os recursos das passagens foram adquiridos, as passagens foram adquiridas com recursos da Secretaria da Educação, né? O porquê de a década de 40 ter um tratamento especial e o porquê de a organização do voleibol não ter avançado no decorrer dos anos atuais? Porque não é só em Alagoas, né? No Brasil inteiro, quem não se profissionalizou, quem não teve condições de se profissionalizar, fica como Alagoas, como a gente observa... até mesmo estados como Sergipe, como Pernambuco, como a Bahia mesmo, você não tem um voleibol hoje profissionalizado como o Rio, São Paulo. Pois é, essas cidades se mobilizaram mais facilmente, talvez pelo poder econômico, as empresas. Não é? Aí é onde entra o papel do Nussmann e do Braguinha, que era o dono da Bradesco Seguros, que antes era Boa Vista, né? Depois se associou ao Bradesco, que eles entenderam e conseguiram mudar o Conselho Nacional de Desporto para entender que as empresas privadas poderiam montar os seus times. E aí depois vem Bradesco, vem Sadia, vem Pirelli, todas essas empresas que aí começam a contratar os jogadores e manter o jogador profissionalmente como uma profissão. Todos eles passaram a ter uma profissão, ser remunerado pelo trabalho. Pois é, porque o Colégio Guido teve um tratamento especial, assim, diferenciado nesse... Não é nem um trabalho diferenciado. Fato? É que o Colégio Guido, em 49, ele constrói uma quadra. O coordenador de desporto de 1949 era um deputado estadual, no mandato, era o Aurélio Viana. O professor Aurélio Viana, ele era professor e era o coordenador de esporte do Colégio Guido. Então, vê que o Toroca está nesse time aí, o Batinga, tem vários que estão jogando nesse time do Guido. Me chama a atenção que tem uma história do clássico. Em que aspecto é abordada essa questão? Não, porque isso era a leitura que está nas revistas da época, das disputas. Toda disputa que havia era um clássico, né? Como você não tinha como os CSA clubes, e CRB. Sim. Só que, como o CSA não tinha time de vôlei, tinha futebol, mas só que naquela época você tinha o sujeito jogando voleibol, jogando basquete e jogando futebol. O Toroca fez todo esse caminho. Dividia. A maior parte dos atletas. E uns que já estavam quase que profissionalizados, largaram a times como de fora de Alagoas para continuar jogando em times menores em Alagoas, não profissionalizados. Então, você tem um espírito amador muito forte desses atletas. E não era profissão, né? Por exemplo, tem um relato aí do José, irmão do Murilo Mendes, o Zé Rocha, Mendes Rocha, ele fala que o Paulo Mendes, que depois chegou a desembargador e tal, juiz, desembargador, ele era um bom jogador de futebol. Futebol. O São Paulo queria contratá-lo e o contratou. E ele foi para São Paulo jogar. O pai disse, não, futebol não dá, não é profissão jogador de futebol. A profissão discriminava não é discriminar porque não era profissão mesmo. Qual é o futuro que tinha jogador de futebol naquela época? Certamente. Então, você tem que estudar direito, você está Ao estudando contrário direito. de hoje, né? Ele voltou para continuar o curso de direito, se formou em direito, continuou jogando futebol, depois continuou no voleibol, porque eram todos amadores. Essa turma se encontra hoje, professor? Se encontra. Não, hoje não sei. Antes da pandemia, parte deles se encontram. Claro. Se encontravam bastante, né? Tinham, até aí início dos anos 90, você tinha encontros dele, pelada de ex-jogadores, ou tanto na casa do Sérgio Doria, ou na Fênix, né? Você tinha vários desses atletas que jogavam nesses espaços, né? Homens e mulheres, né? No ginásio do CRB, quando
as Masters, jogavam lá. Ou então no ginásio da ABB. Como não existe mais nenhum nem outro, e a pandemia no meio, acabou que boa parte das Tá dispersa. atletas mais antigas, elas se referem ao que voltaram ao voleibol Pois é. já avó. Esse livro pode unificar novamente essas pessoas, no sentido até de fazer encontros, né? Saudosistas, digamos assim. Pelo menos isso aí. Ela já, no fundo, já tem grupos delas que se encontram, que são amigas e tal, mas talvez que possa, agora acabou a pandemia e tudo, possa reativar, né? Não sei se para jogar voleibol, mas pelo menos para falar sobre voleibol, outras coisas, né? Falar de netos. Exatamente, as novas gerações. Professor Magela, eu lamento informar, mas estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações para a história do voleibol alagoano e a chamada para a festa de lançamento que vai ocorrer neste sábado, às 14 horas, lá no restaurante Filé de Zezé. Sábado, dia 11. Dia 11. Pois não, à vontade para as suas considerações. Não, eu acho que o que eu tinha para abordar, já abordei. Eu acho que agora o interessante é a leitura do livro. Sim. Porque o que eu falei não é absolutamente quase nada do que está sendo relatado, resgatado também, né? no livro, né? Cada um desses personagens tem uma história diferente. Não tem nenhuma história igual. Eles podem falar do treinador, da viagem, assim, mas todos eles têm uma abordagem diferenciada. Vivenciaram algo diferente. Diferente. Né? Professor Magela, mais uma vez, obrigada e até a nossa próxima, digamos assim, oportunidade. Como diria o jornalismo televisivo antigo. Da época. Da época. Estamos falando sobre 3, 4 décadas, Décadas, né? tranquilo. Obrigada. Nada. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.